o tema é: sois cartas vivas de Cristo. Amém? Quem é carta viva de Cristo? Amém? Amém. E todos já localizaram 2 Coríntios 3. Vamos ler del 1 al 6. E diz assim a palavra de Deus: começamos outra vez a recomendar-nos a nós outros mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vosotros ou de recomendação de vosotros? Aqui Pablo falava do documento, não? Como se fosse uma garantia, não? Uma referência. E no versículo 2 diz assim: nuestras cartas sois vosotros, escritas em nuestros corazones, conocidas e leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. E tal confiança temos mediante Cristo para com Deus. Não que seamos competentes por nosotros mesmos para pensar algo como de nosotros mesmos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de um novo pacto, não de letra, sino del Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E eu estava reflexionando, não, sobre esta palavra e estava orando ao Senhor, não, e esta manhã queria comentar com respeito de alguns tipos de carta que podemos ser, não? E eu me acordo que antes de convertir-me, minha irmã, já creio que já falei desta história, foi a primeira a convertir-se em nossa casa, porque éramos de família católica não praticante, porque em meu país isto é muito comum. E se convertiu Viviane, minha irmã, com 14 anos. E eu odiava creyentes. Quando tentava poner uma alabança no salão, eu pedia: mamá, por favor, apague com esto, não aguento, porque eu não conhecia a Deus, não? Pero os anos foram passando, não? E minha irmã começou a noviar com um chico que hoje em dia é meu cunhado, era da igreja também. E seu nome é Charles, ou em castelhano Charles, o Carlos, não? E sua família também é uma bendição. E sua tia se chama Marina, esta senhora. E seu ministério é escrever cartas. Hoje em dia não temos WhatsApp, Facebook, pero creio que naquela época não tínhamos, pero creio que hasta hoje em dia escreve cartas. E eu me acordo que esta senhora Marina começou a escrever-me cartas e eu falava: pero que raro, porque esta senhora que nem me conhece me escreve cartas. E sempre ponia al joven Alexandre, e não era que Deus falava comigo, irmãos. E eu não tinha o menor conhecimento de Deus nesta época. Não fazia nada, não tinha interesse, pero quando recebia estas cartas, me dava interesse e eu me emocionava. Creio que já era o Espírito Santo trabalhando em minha vida. E é um ministério muito bonito. E esta senhora enviava cartas para alguns familiares. E eu me converti, minha mamá se convertiu, meu papá se convertiu antes de morrer. E é isto, queria comentar-lhes isto, a importância de sermos cartas vivas. Não sei se Deus pode dar-te um ministério, não? Há muitos irmãos que escrevem textos no WhatsApp, que compartem no Facebook, também é uma bendição.
Estava pensando sobre isto e eu queria comentar-lhes hoje sobre alguns tipos de cartas que nós outros como creyentes podemos ser. A primeira é carta viva de amor. O mundo, creio que vosotros sabéis muito bem, não necessita de amor. Podemos ser uma carta viva de misericórdia. Podemos ser uma carta viva de perdão. Podemos ser uma carta viva de serviço. Podemos ser uma carta viva de obediência e submissão. Podemos e devemos. Podemos ser uma carta viva de exortação. Podemos ser uma carta viva de edificação. E, ao final, creio que todos nós outros queremos, temos e queremos e devemos ser cartas vivas de Cristo, como o apóstolo Pablo aqui habla em 2 Coríntios. E que significa ser uma carta viva de amor? Queria que vosotros abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios. Qual é o capítulo que habla del amor? 13, não? Me encanta este capítulo. 1 Coríntios 13. Disse assim, todos já habéis localizado? Sim? Se eu hablasse línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como metal que ressuena, o símbolo que retiñe. E se tivesse profecia e entendiesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que transladasse os montes e não tenho amor, nada sou. E se repartisse todos meus bienes para dar de comer a los pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, e não tenho amor, de nada me sirve. El amor é sofrido, é benigno. El amor não tiene envidia. El amor não é jactancioso. Não se envanece. Não hace nada indevido. Não busca lo suyo. Não se irrita. Não guarda rencor. Não se goza de la injusticia, mas se goza de la verdade. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecias se acabarán, e cessarão las lenguas, e la ciencia acabará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando venga lo perfeito, entonces lo que es em parte se acabará. Quando eu era niño, hablava como niño, pensava como niño, juzgava como niño, mas quando já fui hombre, dejé lo que era de niño. Agora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Agora conosco em parte, pero entonces conoceré como fui conocido. E agora permanecem la fé, la esperança e el amor. Estes três, pero el maior de todos ellos, é el amor. E eu estava pensando que muitas vezes venimos à igreja e não congregamos, que é uma bendição, pero muitas vezes estamos tão preocupados solo com nossos próprios problemas que nos olvidamos que o mundo necessita conhecer o verdadeiro amor e que há muita gente, muitas vezes em nossas próprias famílias, e que somos incapazes de amar. Então, devemos ser uma carta de amor, hermanos. Sua família necessita ser amada. Seus filhos necessitam sentir-se amados.
Outro dia estava falando com uma pessoa, com um chico de Brasil, e ele me explicava algo que eu não sei se sabia ou se sabia, creio que Valéria, que é psicóloga, não? Sabrá, e me dizia que toda falta genera uma falta, não? Toda falta de algo genera uma falta em nossa vida. E é assim. Muita gente tem a oportunidade de amar e não ama. Muitos de nós não foram amados por nossos padres como deveríamos ser amados. E estas faltas, eu creio que só em Jesus podemos completá-las, não? Porque humanamente é impossível, não? A falta de um padre, de uma madre, é algo, ou se hace um trauma, ou é algo que tu carga por toda a vida, não? Então, eu creio que se temos Jesus em nossas vidas, podemos amar. E amar, muitas vezes, significa abrir mão de nossa própria razão, não? Muitas vezes estamos ou creemos que estamos não corretos e vale, pero por amor, muitas vezes por amor a uma pessoa, não a sua esposa, a seus filhos, ou a palavra de Deus também, não? Nos calhamos e tragamos, não? Algumas coisas que não são justas, são injustas, pero por amor nos calhamos. Não? Vale. Então, hermanos, o mundo necessita conhecer o amor de Deus e só conocerá através de nossas vidas, de vuestras vidas. Não podemos, vale, porque és católico, não hablo com católico, és um muçulmano, não hablo, não. Todos necessitam de Deus. E nós outros que temos o tesouro, não podemos esconder, temos que compartilhar. Ser carta viva de amor é muito difícil. Porque a Bíblia mesmo habla que Deus é o quê? Amor. E muitas vezes é um conflito interior de nós outros, porque temos que proclamar o amor para alguém que, em nossa opinião, não lo merece. Não lo merece. E é difícil. Imagínate, uma pessoa que para ti, não, esta pessoa não, por favor, Senhor. Pero Deus manifesta o amor sobre esta vida. Por quê? Porque Ele manifestou primeiro com nós outros. Então, é um grande desafio ser esta carta viva de amor, mesmo nas circunstâncias que não desejamos ser. Pero por amor a Deus, hacemos, porque não vale de nada termos fé, termos dom de profecia, temos vários dones de canto, de não sei o quê, de predicar, de sanidade, pero se não tem amor, não vale de nada, porque o amor é o próprio Deus, é nosso Deus. Se não somos reflejo deste amor de Deus, não valerá de nada. Então, temos que nos esforçar, sim, e contra nossa própria consciência, que muitas vezes não queremos, pero devemos, sim, ser cartas de amor. Aunque nossa boca tenha ganas de falar coisas que não sejam amáveis, pero, Senhor, por ti, eu vou manifestar este amor, por Deus, não por minha vontade, porque eu sou imperfeita, pero Deus é amor e é perfeito. Amém. 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 E a segunda carta seria carta de misericórdia. Podeis abrir em Mateus 9, versículo 13, por favor. Amém? E disse assim a palavra de Deus: Id, pues, e aprended lo que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não he venido a chamar a justos, sino a pecadores al arrependimiento. Esto também é algo muito difícil de praticar, não? Principalmente quando fazem algo que te insulta, que te molesta, que te, de alguma maneira, não te agride, não? E
pero creio que se temos o Espírito Santo de Deus, devemos ser, sim, misericordiosos. Porque Deus também é misericordioso, não? Imagina se aún viviéramos, no, el Antiguo Testamento, no, que era ojo por ojo, diente por diente, no estaríamos más aquí, no, porque ya estaríamos muertos. Y nuestro Dios, infelizmente, no, aún creo que cada vez debemos pecar menos, pero aún somos pecadores, no, enquanto vivimos aquí seremos. Pero Deus tiene una misericordia, trata con nosotros, nos limpia. O Espírito Santo nos convence de nosso pecado, de todo juízo, de toda a justiça, e devemos ser misericordiosos também com nossos irmãos, com aqueles, não, que estão cerca de nós, porque é muito fácil falar que somos creyentes. E estou predicando também para mim, irmãos, porque há alguns temas de aqui que para mim também não é nada fácil. Pero estamos no caminho, estamos em processo. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Se servimos a Deus misericordioso, também devemos actuar com misericórdia. Porque muitas vezes não nos pensamos ou nos creemos mais que os outros. Esta semana mesmo tivemos uma experiência um pouco mucho, não? Desagradável, com alguns amigos, entre comillas, e a senhora hecho um comentário totalmente racista. E eu, por amor a Cristo, porque se eu falasse algo, terminaria com a reunião, eu me calhei, pero a Ana Paula não são nossos amigos. Porque Laura está em uma fase de bichito, não? Extraña as pessoas, não quer muitas vezes falar, quer pegar. Estamos educando, pero tiene menos de 2 anos aún. E a senhora falou muito bajito, pero eu oí perfeitamente. ¿Qué pasa? ¿No está acostumbrada com blancos? E eu abri para Ana Paula depois. Que racistas são, que falsos. Porque já foram a nossa casa várias vezes e nós outros também nas suas casas. Porque não somos obrigados a sermos amigos, não? Somos amigos e temos paciência, não são cristianos, pero sempre tenho muita paciência porque sempre creio que podemos evangelizar as pessoas, não? E eu falei, Ana Paula, é a última reunião. Claro que não quero quedar-me com rancor, com nada, pero não são nossos amigos. E nós outros, como cristianos, e ayer também por la tarde fui ao centro comercial com os niños para comprar umas coisas que temos aún que levar a Brasil. E fuimos a comprar uma pizza. Ana Paula estava em casa porque a Laura está um pouco enferma. E fui com os niños e encontramos uma outra pareja del cole de los niños, que são conhecidos, pero não são muito amigos. Estavam ali solos em la Domino's, ¿no? En la pizzeria. E eu depois falei com Ana Paula, mira, não têm amigos. E nós outros que somos de Cristo, temos o privilégio de donde quiera que seja, chegamos, sempre habrá uma igreja, sempre habrá hermanos, sempre habrá amigos, e eles vivem aqui, creio que também por mais de 3 anos, não têm amigos, e me disseram, não temos amigos. A chica é brasileira, e o senhor é de Madrid, e falaram, não conhecemos assim, conhecemos muita gente del cole, pero não somos amigos de nadie. E eu falei, mira, hasta en esto, el cristianismo, ¿no? Nos hace sociales, ¿no? Com amistades, com amigos, com hermanos, e devemos ser misericordiosos. Esta misericórdia é muito complicado, irmãos, porque é quando te apasta o pé que vemos se é misericordioso ou não. Esse é o limite, porque há muitas vezes que nos hace assim no pé e tu já, na hora parece que sai um leão. E aí tu pensas, e agora, vou manifestar a ira ou vou ser misericordioso e calar-me? E isso é difícil, mas é um exercício
E a Bíblia habla, melhor, o que falou aqui nesse versículo, Alexandre? Obedecer do que sacrificar, não é? E muitas vezes queremos fazer sacrifício, que é mais fácil, não? Sacrifício de quê? De chegar aqui às 9 para cantar. Sacrifício de quê? De ir por la noite para Catalunha, para ser evangelismo. Sacrifício de quê? De vir aqui para ajudar com a comida, para a distribuição. Pero na hora que necessita obedecer, ser misericordioso, ser amoroso, perdoador, ser todas estas coisas aqui, que é a carta de Cristo, aí é mais difícil. É melhor sacrificar. Pero Deus, Jesus mesmo habla, melhor é obedecer, porque sacrifício de tolo Deus não recebe. E muitas vezes seguimos anos vindo aqui na casa de Deus, não só aqui, pero em toda esta terra, seguindo a mesma rotina, sacrifício, 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 donando todo o seu tempo, sua vida, deixando de se quedar com sua família. E na hora que necessita obedecer, onde está? Não se manifesta. E onde está a presença de Deus? Também não se manifesta. Onde está o Espírito Santo? Também não está. Porque é sacrifício de tolo. Então, irmãos, vamos exercitar. É exercício, é fazer isso mesmo. Exercitar esta carta de misericórdia. E não é só lá fora, aqui dentro, principalmente, uns com os outros. Temos que ter misericórdia, mesmo que passamos, estou enfadado, estou muito molesto, mas vai passar, é de momento, deixe-me quedar que vai passar. E vou manifestar esta carta de misericórdia, porque é a vontade de Deus. Amém. A próxima, como estamos de tempo, carta viva de perdão. Podes abrir Mateus 6, del 9 al 12. É um texto muito conhecido, pero vamos detener-nos mais no versículo 12. Dice assim: Vosotros, pues, orareis assim: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. ¿A qué? ¿Es fácil? ¿Es fácil perdonar a un deudor? No. Es muy difícil, hermano, pero tenemos, porque si no perdonamos, no somos perdonados. Pero no es fácil. Pero con la ayuda del Señor, podemos sí ser una carta viva de perdão. E eu he puesto aqui no comentário que o perdão libera não só a quem perdona, a quem é perdonado, pero também principalmente a quem libera o perdão. E a falta de perdão oprime ou aprisiona. Temos que orar ao Senhor, porque nossas vidas são marcadas por experiências, não? Buenas e malas. E a própria palavra de Deus disse, não? Jesus disse que no mundo tendríamos que. Então, o Senhor não nos miente. Temos aflicções, pero que devemos ter? Confiar e bom ânimo, não? E que podamos oferecer o perdão. E creio que muitas vezes nos decepcionamos. Creio que nós outros que somos cristianos, não? Creio que a família é uma área onde nos decepcionamos muito, não? Com nossos familiares e também em la própria igreja, porque
Todos aqui somos imperfeitos. E às vezes pode passar algo, mas se não perdonamos, não nos vale de nada, hermanos. Temos que perdonar. Quem nos ha hecho daño, quem nos deve algo, pode ser dinheiro, dignidade, lo que seja, pero devemos ser uma carta viva de perdão. E o outro tema que queria falar é também devemos ser uma carta viva de serviço. Temos um pastor que agora em nossa igreja de Brasil, como creio que são agora 15 igrejas, não? Só em Rio de Janeiro. Só temos igrejas ali. E os pastores rotam. A cada 3 anos, o pastor que está em nosso barrio se vai a outro barrio e vão rotando. E este que vendrá agora em 2018 se chama David Silveira e é o pastor que ha realizado nossas bodas. E é uma figura, porque é um pastor, é um personagem, porque é muito divertido, não tem o perfil não, de pastor, mas é uma bendição, é o nome de Deus. E ele sempre habla, creyente que não trabalha, dá trabalho. E é uma verdade. É uma verdade. Temos, claro que não devemos ser ativistas, não? De hacer por hacer e estar 24 horas em la igreja ou 48 horas por dia. Eu sei que é impossível, pero devemos trabalhar em la obra del Senhor, porque isto é uma señal de que tu eres salvo. Se não te dá ganas de fazer nada para o Senhor, é uma señal que tu tienes que orar, porque tu aún não has reconocido que o Senhor merece tu trabalho, merece tu esforço. E o Senhor já ha hecho todo por nós outros, todo, exatamente todo. A salvação já está, pero temos que fazer nossa parte. Podeis abrir em 1 Coríntios 15. Versículo 58. ¿Quieres hablar? Assim que, hermanos míos amados, estad firmes e constantes, crescendo em la obra del Senhor sempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hacemos nada para el Señor para que Él nos dé algo en cambio, no. Pero el Señor le gusta de bendecir a quien trabaja en su obra. Yo me acuerdo que una vez en nuestra iglesia nosotros éramos también del ministerio de alabanza y también de matrimonios. E eu era o responsável por la cocina. E tinha mais 4 irmãos, todos grandotes como eu, que me ajudavam em la cocina. 4 irmãos também casados. E uma vez hicimos uma feijoada, que é uma comida muito típica de Brasil, para 150 pessoas. E eu estava muito nervioso, porque eu nunca havia hecho uma feijoada para tanta gente. E os frijoles, as carnes, e o arroz, e o tempo, estava nervioso. E quando começamos a servir, depois do culto, eu estava sentado já um pouco mais relaxado. O Senhor falou comigo assim, claramente em meu ouvido: quando vosotros hacéis mi obra, eu peleio tus causas, eu peleio tus guerras. E eu falei: vale, Senhor, muitas graças. E é assim, irmãos, e é assim. Quando estamos ocupados em nascer algo para o Senhor te bendice. Prepara lo que tu muitas vezes nem imaginaria que pudera passar, porque o Senhor é bueno. E quem é siervo, sirve, ¿vale? Então, hermano, esta palavra de carta viva de serviço é para motivá-los. Se há alguém aqui que está há muito tempo aqui na igreja e não está fazendo nada, empieza a pensar sobre isso,
O que tu podes fazer para contribuir para o reino de Deus? É importante. Sempre tendrá alguma coisa para se fazer. É importante. Eu sempre falava isso para os jovens. Vosotros têm que se involucrar em alguma coisa. Busque alguma coisa para ser na casa de Deus. Se amamos a Deus, temos que trabalhar para Ele, sim. Porque Ele já ha hecho tanta coisa por nós outros, por que não podemos fazer um dia em la semana para Ele? É tão pouco. Então, pensa, essa palavra é importante. Pensa em tua cabeça a pensar em alguma coisa para ser para Deus. Porque isso tem muito valor para Deus, principalmente. Porque manifesta tu vontade de fazer com amor para su Padre, para su Deus. Amém. A próxima carta é Carta Viva de Obediência e Submissão. Ui, que difícil, não? Por favor, abrir em Romanos 16, versículo 19. Porque vuestra obediência ha venido a ser notória a todos, assim que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sábios para el bien e ingênuos para el mal. Creio que este é um problema, creio que quase crônico de los creyentes. A obediência e a submissão, porque também estamos tocando aqui temas que não são nada fáceis. E muitas vezes, hasta, entre comillas, somos uma bendição, temos dones de profecia, hablamos em línguas, pero não somos obedientes, não somos submissos. Somos sempre arrogantes, somos sempre ignorantes. Perdona, hermanos, pero esto não é uma característica de um cristiano. Claro que o Senhor respeita nosso caráter, pero o Senhor também moldea nosso caráter, não? Podemos mirar Pedro, Pablo, antes e depois. Pablo continuou sendo colérico, pero totalmente transformado, não? Pedro ha continuado como sanguíneo, pero totalmente transformado. Jesus cambia. E nós outros também temos que nos deixar cambiar. A obediência e a submissão são sinais de conversão. É duro, pero é verdade. Se nós somos obedientes a nossos padres, a nossos pastores, a las autoridades e submissos a nossos irmãos mesmos, a um líder de um ministério, temos que orar e pedir ao Senhor que nos ajude. E a rebeldia e a desobediência são sinais de uma vida lejos de Cristo. Não podemos mais sermos rebeldes e desobedientes. Se somos de Cristo, este tempo já passou. Claro que pode ser que em uma ocasião ou outra vengamos a falhar e o antigo homem, não? Eu creio que compartilhar com alguns irmãos da alabança. Estava vindo para a igreja um domingo e um senhor que estava ocupando 2 praças. E aqui, os irmãos que têm coche, sabem que é complicado para aparcar, não? E eu tentava falar, pero puedes ligar um pouquinho para trás? E o homem com a ventana, não, por arriba, não me mirava. E eu falei, abri mi cristal, puedes por favor aparcar um pouco mais allá, um pouco mais acá? E o Senhor começou a falar em seu coche, como... E eu me quedei, irmãos, e o antigo, o viejo Alexandre ressuscitou. E eu comecei a gritar, sou mal educado, endemoniado, por que não me contesta? E eu falei depois, Senhor, perdona-me. Estou indo para a igreja, mas somos humanos, não? Pode passar com qualquer um, eu não estou aqui me fazendo de santurrón, não? Pero pode passar, pero solo por um momento. Há que arrepentir-se e pedir perdão. Já não falei mais nada. Vale, dá-me mais graça, Senhor. Então, teremos que ser obedientes
e submissos. A próxima é carta viva de exortação. E se somos obedientes e submissos, aceptaremos sermos exortados, ou por um pastor, ou por um irmão, ou por qualquer que seja a pessoa. E por Deus, principalmente, que usa seus filhos, não? Muitas vezes, habla diretamente com nós outros, mas muitas vezes, habla através de outras pessoas. E não podemos endurecer nossos corações quando somos exortados. Porque se é de Deus, devemos aceitar e calhar e buscar mais a Deus. E queria ler Hebreus 12, do versículo 4 ao 6. Diz assim: porque aún não habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, e habéis já olvidado la exortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres repreendido por él, porque el Señor al que ama disciplina e exorta a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, no menospreciéis la corrección de Dios, la exhortación de Dios. Dejad que Dios te use también para exhortar a quien necesite, pero siempre tenemos que exhortar ¿cómo? Agredindo, insultando o con amor. Sempre devemos exortar com amor. Devemos também ser uma carta viva de edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vosotros, 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vosotros, pues que anhelais dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. E Romanos 15, de 1 ao 3. Assim que los que somos fuertes devemos soportar las flaquezas de los débiles e não agradar-nos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para a edificación, porque ni aun Cristo se agradou a si mismo. Antes bien, como está escrito, los vitupérios de los que vituperaron cayeron sobre mim. Então, hermanos, se não edifica, não lo hables. Se não edifica, não lo hagas, porque não será bueno para ti. Temos sempre que pensar muito, principalmente antes de hablar, porque eu sou cristiano como vosotros e sei que os cristianos muitas vezes les gusta hablar muito, pero não de uma maneira muito positiva. Começamos a querer falar da vida de los outros, falar mal do pastor, de la roupa de não sei quem. Se é uma exortação é diferente, pero não podemos falar só por falar. Se não edifica, cállate. É melhor. Ou então, ora. É aún muito melhor que calhar. E para terminar, eu falei que não queria passar do tempo, creio que já estou passando. Devemos ser uma carta viva de Cristo, irmãos. Não, eu tomei aqui uma nota, não podemos ser creyentes 007, James Bond, que nadie sabe que tu eres creyente.
ou então que tu dás tão mal testemunho que nadie consigue a creer que tu eres creyente. Então, hermano, creyente 007 não é de Deus. Não podemos. Hasta podemos, em algumas ocasiões, não falar que somos creyentes para ganhar algumas almas, pero se tu vida toda é uma vida de James Bond, passa algo. Tenéis que cambiar. E em Brasil, aqui não se pode fazer, pero tentarei explicar. Este pastor também sempre habla, né? Há muçulmanos, não, com todo respeito, xiitas, não, que são os radicais, e em português, aburrido é chato, é uma pessoa chata. Então, também não sejam creyentes chatos, como os muçulmanos xiitas, não sejam aburridos, que tudo não pode, tudo não sei, sou melhor que todos, camino a 1 metro de altura de los demais. Não, somos todos iguais. Há irmãos que são creyentes terroristas, não, irmãos? Que parece que querem poner terror nas pessoas, não tem sabedoria. E como começamos aqui, a carta de Cristo tem que ter amor por las pessoas, não generar ódio, rancor, não, isso não. As pessoas têm que querer se acercar a nós outros, não querer se quedar lejos de nós outros. E muitas vezes há irmãos que de serem pessoas tão difíceis que não querem cambiar a maneira de falar com os outros, principalmente os que não são cristianos, e começam a deixar as pessoas mais lejos. E Jesus não fazia isso. Hasta as prostitutas, os ciegos que viviam por la calle, os que tinham lepra, também todos queriam se acercar a Jesus. Os niños queriam se acercar a Jesus. Então, que sejamos crentes diferentes. Amém. E queria compartilhar o último texto antes de terminar, que está em Gálatas 5, del 19 al 26. Que Ana Paula estava dizendo: se tu tienes o perfume de Cristo, muita gente vai querer acercar-te a ti. Porque é olor que não há outro. Se tu exala o olor de Cristo em tu vida, muita gente não querá, porque a palavra também diz, não, que muitos rechazarão a palavra de Deus, pero muita gente vai querer acercar-se de tu vida. E o diabo, ele sempre tenta desanimar-nos, não? E acusar-nos de nossos pecados. E não, pero carta viva de Cristo não é para mim. Eu vivo uma vida de absoluto pecado, então sou um creyente James Bond, ou então está tudo errado, vengo à igreja porque não há nada que fazer, melhor que venir à igreja. Não. Há sempre uma oportunidade para nós outros. E Jesus estará sempre disposto a abraçar-nos e a cambiar nossas vidas. Sempre. Basta que tu quieras. Leamos. Gálatas 5, del 19 al 26. E manifiestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca de las quais os amonesto, como já os lo he dicho antes, que los que pratican tales coisas no heredarão el reino de Deus. Pero pela fé, para nós outros que somos cartas vivas de Cristo, diz assim el 22, mas el fruto del Espírito es amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amém, irmãos? Se somos de Cristo, devemos viver a plenitude de sua palavra e seu caráter. Se somos de Cristo, devemos ler a Bíblia. Se somos de Cristo, devemos viver em oração. Eu falava com minha mulher. Eu com os problemas que tenho no trabalho, há alguns meses que eu vou a dormir e despierto falando com o Senhor. E parece que durmo orando. Não sei como é isto, pero sempre estou falando com o Senhor, hasta creio que quando durmo. Temos que estar assim, irmãos, ligados com o Senhor em oração, despiertos, e também devemos viver em paz com todos. E por favor, não compliqueis o Evangelho de Cristo, porque é difícil viver, pero é muito sencillo. É muito sencillo. Não podemos inventar nada novo, porque tudo já está aqui escrito. E era isto. Os queremos no Senhor e queremos deixar esta palavra de ânimo para a igreja do Senhor. Que seamos cartas vivas de Cristo. Amém?